Muito bom dia, igreja. Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos em Teu nome, para Te agradecer, Pai, para dizer que nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, e nós Te convidamos mais uma vez a falar conosco, Pai. Eu oro agora para que o Senhor tire toda distração, Senhor, que haja foco, que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, transforme corações nessa manhã. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, para fazer do Teu jeito e da Tua vontade. Eu Te agradeço, Pai, porque antes que nós nascêssemos, Pai, o Senhor já nos via como substância informe. O Senhor escreveu, Pai, num livro todos os nossos dias antes mesmo que eles existissem. Graças nós Te damos porque de uma forma assombrosamente maravilhosa nós fomos criados, cada um aqui. Por isso nessa manhã nós rendemos graças ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Espírito Santo, seja exaltado nessa manhã, Pai. Seja exaltado, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra que é interessante, que eu já falei uma vez isso, que quando a gente vem compartilhar a palavra aqui, nós oramos pedindo ao Espírito Santo que traga qual é o texto a ser compartilhado. E eu procuro sempre ficar muito atento a isso, orando. Às vezes vem uma palavra, você acredita que é, você fala, Espírito Santo, é sobre isso que nós deveríamos falar. E aí você vê que é uma boa palavra, mas não vem aquela confirmação. E aí eu estava fazendo devocional com meu filho Felipe, completou 10 anos esse mês, e a gente estava estudando sobre Gideão. E enquanto eu estudava com ele sobre Gideão, aquela palavra começou a queimar no meu coração de uma forma diferente. E eu entendi que naquele momento era aquela palavra que deveria ser ministrada. E eu venho então refletindo sobre a vida de Gideão, no mínimo pelas últimas 3 semanas. E pedindo ao Espírito Santo profundidade, pedindo que Ele falasse comigo, que Ele transformasse a minha vida para que, através dessa transformação da minha vida, a palavra pudesse edificar a igreja. E eu tenho convicção, irmãos, que essa é a palavra que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E é a palavra que vai transformar. Então eu queria te pedir que você ficasse muito atento à leitura da palavra. Amém? Vamos abrir então no livro de Juízes, capítulo 6, verso 1. Juízes, capítulo 6, verso 1. Se puder colocar ali no primeiro verso, irmão. Isso, obrigado. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Hoje pela manhã, lendo essa parte aqui, o Senhor me trouxe, o inimigo realmente, André, ele veio para matar, roubar e destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Não foi pouco, foi muito debilitado. Com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel fizeram o quê?
clamavam ao Senhor. Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da terra da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, de uma árvore que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe então o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Como se fossem um só homem. Meus irmãos, essa palavra ministrou tanto, mas tanto ao meu coração. E hoje pela manhã, repassando o texto, eu creio que é uma manhã que Deus ativará chamados. Que Deus ativará a clareza da presença dEle em relação à imagem que você tem sobre você. Gideão era um homem que tinha uma imagem fraca acerca dele. Ah, Senhor, mas eu sou o menor. Quantas vezes nós nos vemos assim, não? Eu tenho estudado muito sobre isso. Quantas vezes eu não me vi assim? E o Senhor falou assim: André, é a minha presença que faz a diferença. Meus irmãos, quando eu li isso daqui, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Esse já que eu estou contigo explodiu a minha mente. Isso você pode aplicar no seu trabalho, na sua família, nos desafios que você tem vivido. Salmo 139 diz que você foi formado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Meu irmão e minha irmã, você tem muito valor. Você é especial. Você é uma obra-prima. Eu imagino o pai olhando. Quando eu olhei o Felipe pela primeira vez e peguei no meu colo, eu falei: que maravilha. Agora você imagina o Senhor Jesus, Ele olha para você e Ele diz o mesmo. Por que então termos uma autoimagem baixa, pequena de nós mesmos? Hoje é uma manhã de clareza da presença de Deus. Hoje é uma manhã que Deus vai nos mostrar que Ele é quem luta as nossas guerras por nós. Eu sempre gosto de trazer um contexto histórico. Então, antes da gente aprofundar na vida de Gideão, qual era o momento que estávamos vivendo naquela época? O livro de Juízes registra um período, meus irmãos, que o povo não tinha rei. E existia um ciclo espiritual da nação. Depois, se você puder estudar o livro de Juízes, o que acontecia? O povo pecava, havia opressão, havia clamor, Deus livrava, Deus dava descanso e vinha o novo pecado. E começava de novo. Pecado, opressão, clamor, arrependimento, livramento, descanso, pecado de novo. Agora minha pergunta é: quantas vezes a nossa vida está do mesmo jeito? Pecado, consequência do pecado, você vai lá e se arrepende, clama, o Senhor te dá livramento, vem um momento de paz, e depois você faz o quê? Peca de novo. Isso precisa acabar hoje
em nome de Jesus. Hoje, nós somos chamados para viver uma vida plena. Só que para viver uma vida plena, necessitamos de o quê? Obediência, intimidade. É importante entender esse contexto de Juízes. E antes de Gideão, Deus havia usado Débora, que era uma profetisa, Baraque, Jael, que libertou o povo de uma opressão que durou 20 anos. Contra o rei de Canaã e Císera, seu comandante. Você imagina um povo vivendo 20 anos em opressão. Meus irmãos, 20 anos. Mas aí a Bíblia diz que veio uma vitória, entrou paz. O povo viveu em paz durante 40 anos. Então Gideão, ele não veio depois de um período de dor. Ele vinha de um período de paz. De 40 anos. Mas lá no verso 1 que nós lemos, como que começa o verso 1? Capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal. Estavam em paz, fizeram o que era mal, e o Senhor fez o quê? Os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos. 7 anos de opressão. Irmãos, às vezes nós nos perdemos no conforto. Quando tudo está bem, como estava tudo bem com aquele povo durante os 40 anos. Cuidado com o conforto. Davi se perdeu quando ele estava no conforto do palácio. Quando os reis foram à guerra, Davi ficou. Até que ele olhou uma mulher que chamou a atenção. E ali você conhece a história do que aconteceu com Batseba. Cuidado com o conforto. Aquela geração tinha recebido um livramento, tinha experimentado descanso, intimidade com Deus, mas voltaram a se afastar do Senhor. Então Israel entrou num ciclo de infidelidade novamente. O inimigo externo se chamava Midian. Mas qual é o inimigo interno? Por que eles foram entregues? Por causa da idolatria. Eles estavam adorando a outros deuses. O pai de Gideão tinha um altar a Baal. O povo então ficou vulnerável. Ele ficou economicamente devastado, intimidado emocionalmente, escondido em caverna, clamando por livramento. E aqui, enquanto eu lia também, eu me lembrei, Deus me deu o privilégio, eu não lembro, talvez um pouco mais de 10 anos atrás, eu fui para a Turquia a trabalho, e lá a gente conheceu uma região chamada Capadócia. E lá na Capadócia a gente viu assim, cavernas ou covas escondidas em lugares muito altos. E o guia estava explicando que era onde os cristãos iniciais se escondiam para se proteger dos romanos. Nós entramos em cidades subterrâneas, aquilo Deus me trouxe à mente. Então eu tive clareza, mais ou menos, do que devia ser ali. O povo, meus irmãos, eles estavam na terra prometida, mas vivendo de forma oprimida. Vocês têm clareza que essa terra aqui era a terra prometida, era a terra de Canaã. Só que estavam vivendo oprimidos pelos midianitas. E aí hoje cedo também o Senhor ministrou, André, quantas vezes o meu povo está vivendo na terra que eu lhe entreguei, mas está vivendo oprimido. Por quê? Desobediência, idolatria, pecados ocultos. Mas Deus não tem isso para nós, irmãos. Hoje é uma manhã de arrependimento e de ativação de chamados. Mas antes de Deus enviar Gideão como um libertador, Ele faz o quê? Ele envia um profeta. Por quê? Porque o povo começou a clamar, e toda vez que o povo clama, Deus responde. Há poder na oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há poder no clamor. Igreja, há poder quando nós nos reunimos para orar e buscar a face de Deus. Há poder quando no início do culto a irmã intercedeu pela Venezuela. Há poder. E esse profeta, ele vai dizer o seguinte: eu é que vos fiz subir do Egito. Então Deus está falando assim, povo, eu tirei vocês da terra da servidão.
Eu trouxe vocês para a terra prometida. E ele fala no verso 10, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, mas vocês não estão ouvindo a minha voz. Quantas vezes o Senhor fala assim, não temas, eu sou contigo, mas escute a minha voz. Escute a minha voz. Deus queria tratar a raiz, e a raiz era a infidelidade. Então Deus levanta Gideão. Num tempo de crise, no lagar onde Gideão malhava o trigo, ele confronta uma identidade distorcida, alguém que se achava menor, pequeno. E quantos homens, eu me lembrava também na Bíblia, Deus nos chamou e falou assim, eu sou gago, Senhor. Não, Senhor, eu não, levanta o meu irmão. Irmão, às vezes Deus está chamando você. Eu achei lindo o testemunho da irmã aqui, no começo. Deus está nos chamando para sermos usados. E você está fazendo o quê? Com o seu dom e talento. Você está escondendo? Qual é o dom e o talento que Deus colocou nas suas mãos, irmão? Alguns podem ter o dom da recepção, outros do louvor, outros da palavra, outros do amor, outros da generosidade. Mas ei, qual é o dom que Deus colocou na sua vida? E como você tem usado? Então eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados nesses próximos minutos sobre a vida de Gideão. Amém? Primeiro, Deus te encontra no lagar e te chama pelo que Ele vê. Deus te encontra no lagar e te chama pelo que Ele vê. Eu escutei uma pregação essa semana e o Thiago Brunelli falava sobre o passado, o presente e o futuro. E ontem nós compartilhamos isso na reunião dos homens. E eu achei fantástico. Por quê? Quem que olha o teu passado e traz acusação para a tua mente? Quem que conhece o passado e fica te acusando dos pecados que você cometeu? O inimigo. Ele não conhece o seu futuro. O presente, ele fica ao seu derredor, vendo o que você vai fazer. Mas ele não conhece o futuro, então ele só tem o passado. Então ele fica trazendo, você fez isso, você fez aquilo. Quem que olha para o presente? As pessoas. Porque o passado elas esquecem rápido. O futuro elas não conhecem. Mas elas estão preocupadas com o seu presente, certo? Que roupa você está usando, qual o celular que você tem, qual o relógio que você usa, se você está bem ou não está. Presente. Mas Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus que conhece o passado e que apaga as nossas transgressões. Que antes que a gente se levantasse pela manhã, Ele já conhecia o nosso presente. E que acima de tudo, conhece o futuro. Então quando Ele chega para Gideão e fala, ei, homem valente, Ele estava olhando Gideão pelo passado? Não. Ele estava olhando Gideão pelo presente, malhando trigo? Não. Um homem que malha trigo é corajoso? É um homem normal. E por que então o Senhor chega e fala assim, ei, homem valente? Porque Ele via o futuro. Eu quero te usar como libertador do povo. E aí Gideão fala assim, mas Senhor, quantas vezes eu não falei, Senhor, mas eu, Senhor? É você. Você que eu fiz assombrosamente maravilhoso. Que antes que você nascesse eu conhecia todos os seus dias. Você que é minha obra-prima, André. É isso, não é sobre nós, irmãos. É sobre quem nos criou. É sobre quem nos criou. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele tinha uma estratégia. O que nós falamos no início? O povo estava onde, irmãos? Eles plantavam, a Bíblia fala que eles plantavam, semeavam e faziam o quê? Eles se escondiam. Mas nós tivemos um homem que ousou fazer diferente. Você sabe que o lagar era para malhar o quê? Trigo? Não. O lagar era o lugar de malhar o quê? Uva. Mas ele estava malhando trigo. Para pôr a salvo dos midianitas, ele usou uma estratégia.
Deus não chama homens desocupados. Deus, ele chama homens e mulheres que estão na ativa. Homens e mulheres que buscam uma estratégia diferente. Enquanto o povo está indo numa direção, o povo de Deus está indo na outra. Nós somos chamados, irmãos, para sermos criativos, excelentes. No lugar que você trabalha, você é empresário, você é executivo, você é médico, advogado, você foi chamado para usar a capa da excelência, para fazer a diferença onde você está. Gideão, por mais que ele tinha essa autoimagem pequena, ele estava fazendo a diferença. E é justamente nesse lugar então que o anjo do Senhor aparece e diz: ei, o Senhor é contigo, homem valente. E a palavra do Senhor hoje para você é: ei, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. E legal que Deus não começa dizendo, né? Gideão, por que você está aqui? Ele não começa perguntando nada. Ele fala: ei, o Senhor é contigo, homem valente. Nosso Deus, então, é um Deus que nos encontra no lagar e que nos chama pelo que Ele vê, pelo futuro. E eu me lembro, antes de me converter ainda, Deus foi trazendo muitas coisas à minha memória entre ontem e hoje. Eu não era convertido naquela época, Dani. Trabalhava com os meus pais, e aí entrou uma mulher de oração na empresa que eles tinham, e aí meus pais pediram para ela orar por mim, e eu só me lembro de uma mulher, aquela famosa mulher do coque, botando a mão na minha testa, falando em línguas, declarando um monte de coisas, e o Senhor me lembrou: eu vou usar você como líder. Meus irmãos, eu estava como Gideão naquela época. Mas eu, o primeiro convertido na minha casa. Irmãos, tem palavras que demoram muitos anos para se cumprir, mas elas se cumprem. Quais as palavras que o Senhor tem falado para você, irmão? O que você esqueceu já, que Ele declarou na sua vida um dia, e que está na hora de você trazer à tona novamente, e batalhar, e orar, e jejuar pela palavra que o Senhor declarou na sua vida. Em segundo lugar, Deus te chama pela presença dEle em você, não pela imagem que você tem de si mesmo. Deus não está preocupado pela imagem que você tem de você mesmo. Ele te chama pela presença dEle em você. A resposta de Gideão, quando ele falou assim: ei, homem valente, sabe o que Gideão disse? Juízes capítulo 6, de 13 a 16. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Primeira resposta: por que nós estamos passando 7 anos de opressão? Os nossos pais contaram tantas coisas, o Senhor nos livrou de tanto, mas por quê? Aí Deus levanta o profeta e fala: por causa da desobediência, vocês não ouvem a minha voz. E Gideão fala: mas por quê? Gideão tinha perguntas, assim como eu e você, muitas vezes na nossa vida, temos perguntas e falamos: Senhor, por quê? Por que determinada situação? Por que isso? Por que aquilo? A realidade ao redor dele trazia confusão. E ele falou assim: o Senhor nos desamparou. Gideão estava olhando Deus a partir de uma crise. E quantas vezes nós olhamos Deus a partir de uma crise também? Por quê? Por que isso na minha vida, Senhor? E às vezes a gente já sabe a resposta. Às vezes nós estamos vivendo, por exemplo, dificuldades financeiras e você já sabe a resposta. Você está sendo infiel. Você está gastando mais do que pode. E você pergunta: por quê? E aí quando tudo aperta, você fala assim: será que Deus me abandonou? Ou como os amigos de Jó chegam e falam: Jó, começam a blasfemar e falar um monte de coisas que não procediam. Mas sabe, irmãos, que Deus, Ele se volta para Gideão e Ele não responde as perguntas. E sabe o que Ele fala? Vai nessa tua força, livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu?
Gideão faz aquele monte de pergunta e Deus não responde. Vai nessa tua força. Eu não te enviei eu, Gideão. E aí Gideão responde de novo: ah, Senhor meu, com quem livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu sou menor na casa de meu pai. Eu acho que Deus deve ter pensado: esse cara não está entendendo nada do que eu estou falando. E aí vem a rajada, aquela palavra do Espírito Santo que discerne todas as coisas, e ele fala: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Um exército que a Bíblia fala no início que eram como os gafanhotos e como a areia do mar. Mas Gideão feriria como um só homem. Por quê? Porque a presença do Senhor estava com ele. Irmãos, a nossa coragem, ela não pode nascer de uma opinião melhor sobre nós, mas da presença do Senhor em nós. Eu tomei isso posse para mim, Dani. Eu falei, cara, desculpa, perdão. Eu falando com Deus: Senhor, é o seguinte, eu vou para cima do que for, porque a tua presença é comigo. Meus irmãos, o medo que te paralisa, eu tenho declarado: o Senhor não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de amor, de poder e de equilíbrio. No amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Seja forte e corajoso, André, porque eu, Senhor, estou contigo por onde quer que andares. E eu vou ministrando para mim mesmo. E no dia que minha alma acorda abatida, eu falo: ei, Vini, ei, alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que te preocupas? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Irmão, a palavra transforma. Ela cura, ela salva, ela restaura. A palavra nos põe no centro do chamado de Deus. E a minha pergunta para nós hoje é: qual voz que vai definir você? É a sua autoimagem? É você achar que você é pequeno? Cadê a coragem que o Senhor pediu para que nós tivéssemos? Coragem, homem. Valente do Senhor. E aí então Gideão finalmente entende. E ele responde no verso 17. E ele responde, sabe o que? Pedindo um sinal. Ó, Senhor, eu estou meio em dúvida ainda. Então, será que dá para o Senhor enviar mais um sinal? E ele prepara uma refeição ali. E a Bíblia fala no verso 21 que aquela oferta é aceita. Irmãos, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha. Irmãos, subir fogo do altar é um sinal de aceite da oferta que foi feita. E consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor, desapareceu de sua presença. E ali Gideão edifica um altar. No verso 24. Eu amo ver os homens que edificaram altares na Bíblia. A Bíblia fala que Gideão foi lá e edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é paz. E sabe por que talvez ele tenha chamado aquele altar de o Senhor é paz? Porque na minha mente aqui, ele não vivia em paz. Ele vivia amedrontado, com lutas internas, com perguntas. E ali ele edifica um altar e fala: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Mas no terceiro ponto, Deus que te chama, Ele também confronta os altares que precisam cair. E a Bíblia fala, logo no verso seguinte, irmãos, do 25 ao 27. É na mesma noite. Na mesma noite. Não foi uma semana depois. Gideão foi lá, fez oferta. O fogo subiu. A oferta foi aceita. Ele edificou o altar. E na mesma noite ele disse ao Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai. O segundo boi de 7 anos e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Existia um altar de Baal na família de Gideão. Olha que coisa, irmãos. Ao mesmo tempo que ele havia erguido um altar de adoração, na mesma noite havia um altar para Baal. E que Deus fala assim: você tem que corrigir isso, Gideão. Ah, mas não é meu, Senhor, é da minha família. Ei, pais, quais os altares que você precisa derrubar que talvez estão impedindo o sucesso dos teus filhos? Filhos, quais os altares que vocês precisam ajudar os seus pais a derrubar que estejam impedindo
o avanço deles. O primeiro campo de batalha foi na casa do Pai. Isso nos ensina, irmãos, que antes de Deus nos usar, Ele quer nos santificar. Deus não enviou Gideão direto para a guerra. Primeiro teve que santificar. Altar de Baal derrubado, e tanto que Gideão teve o nome dele mudado para Jerubaal. E depois os homens foram falar, né, quem fez isso? Quem derrubou? E aí descobriram que foi Gideão. Falando pro pai, e aí, você não vai fazer nada? Ele foi lá e derrubou o altar de Baal. O pai dele fala assim, ué, Baal não é Deus? Ele que se resolve então com Gideão. Irmãos, nós precisamos nos perguntar essa manhã, qual o altar que está de pé nas nossas vidas? E Deus falou comigo também sobre isso. Será que é o altar da aprovação humana? Será que você é aquela pessoa que depende da aprovação dos outros? Será que é o altar do controle? Você quer estar no controle de tudo da sua vida? Será que é o altar do pecado? Do orgulho? Do medo? O medo que tem te paralisado, irmão? Mas essa manhã é uma manhã de libertação. É uma manhã de ativação de chamado. É uma manhã de reconhecimento da presença. É uma manhã que nós vamos entender que Deus é quem luta por nós. E eu quero destacar um ponto aqui. A coragem bíblica, irmãos, ela não é a ausência de medo. Não é. A coragem é obedecer a Deus apesar do medo. Minha esposa pegou na minha mão agora há pouco e minha mão está fria. Existe um medo natural aqui. Ela falou, nossa, sua mão está gelada, né? Eu falei, faz parte. Né, Dani? Quantos testemunhos eu vi, às vezes, de lutadores, que antes do cara entrar no ringue, tá chorando, tá com medo. Qual a diferença, irmãos? É aquele que faz apesar do medo. O que Deus tem te chamado, irmão, para fazer apesar do medo? Vai para frente, vai para cima. O Deus que te chama, Ele vai te revestir. Só que Ele também vai reduzir os seus apoios para que a glória seja dEle. E agora nós vamos caminhar para o final da mensagem, que me impactou demais. Gideão foi lá e rompeu o altar de Baal. Mas olha lá, olha esse verso, irmãos. Se não é um verso para a gente dar um rodopio aqui. Verso 6, 34. Capítulo 6, 34, perdão. Eu queria encorajar a igreja a ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os asbieritas se ajuntaram após dele. Essa primeira parte aqui, volta por favor. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Glória a Deus. Quando eu li isso daqui, eu falei, opa, aqui virou a chave. Aqui, ó. Eu me lembro quando Saul foi chamado para ser rei, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor revestiu. Davi, o Espírito do Senhor ungiu. O Senhor Jesus trouxe que nós fomos ungidos para fazer várias coisas. O Senhor nos libertou para dar graça, para trazer vida. Ele nos ungiu. Irmãos, quando o Espírito do Senhor reveste a vida de um homem e de uma mulher, tudo muda. Nós vamos ver um Gideão antes e depois. Um Gideão que falava assim, Senhor, mas eu sou menor. Há um Gideão depois que lidera um exército de 300 e vence os midianitas que estavam como gafanhotos. Irmãos, existem estimativas que falam que o exército dos inimigos eram 150 mil homens. Quando Gideão então ele é revestido e chama o povo para a batalha, ele vai com 30 mil homens. E sabe o que Deus fala? O que Deus falou, irmãos? É muito. Não, Gideão. 32 mil homens não, é muito.
Coloca para mim no capítulo 7, verso 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região de montanhosa. Essa aqui é um pouquinho antes. Desculpa, verso 2. Olha isso. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Sabe por quê? Porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha como Deus age. Às vezes, Deus tira o controle da sua mão para que você saiba que a vitória quem deu foi Ele. Eu vivi isso em 2025. Eu achava que eu tinha algumas coisas no controle. E aí Deus foi lá e tira uma, tira outra, tira outra. O que restou? Zero. Nada. Só oração. E um versículo. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi esse versículo que me sustentou durante 1 ano numa batalha. 1 ano. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando a minha alma ficava angustiada, quando vinha o medo, quando as minhas emoções estavam instáveis, eu declarava: não é por força nem por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então entrega. Irmão, entrega. Entrega. Entrega, porque a glória vai ser dele. Gideão então reuniu os 32.000 homens. Deus dá essa mensagem: olha, é gente demais. E aí coloca então no verso 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo e diz: nossa, isso aqui é fantástico. Quem for tímido e medroso, volte e retire-se. Olha como Deus trata os medrosos. Por isso que a Bíblia fala que o medo é um espírito. E o Senhor não nos deu espírito de medo. Isso é muito sério, irmão. Nós não estamos brincando aqui. Deus mandou que os tímidos e medrosos saíssem. E ficaram 10.000. E aí você conhece a história. Faz o teste das águas. Aqueles que tomarem a água como um cão, que lamberem a água, ficam, o resto sai. E quantos ficaram? 300. 32.000, 10.000, 300. Contra 150.000 homens. Contra um exército que você imagina. Você imagina que nós estamos agora lá, nós estamos igual no Superbook lá. Quem tem criança assiste, né? Eles voltam lá para a cena, então nós estamos voltando lá para a cena. E aqui tem um arraial com 150.000 homens. E tem 300 rodeando. Só que como Deus conhece Gideão, ele sabe que Gideão precisa de um apoio, de uma ajuda extra. O que ele disse? Ele falou: Gideão, capítulo 7, verso 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce com teu moço puro ao arraial, e ouvirá o que dizem. Depois as suas mãos serão fortalecidas, você vai descer contra o arraial. Olha o que o Senhor fala. Se você ainda teme atacar. Ou seja, ainda tinha medo em Gideão. Ainda tinha aquele friozinho na barriga. Não era igual antes, mas ainda tinha um temor. Se você ainda teme, eu vou te fortalecer. Ele desce então. Ele vê que o inimigo teve um sonho. E o inimigo fala para ele: olha, fala para o outro, né? E Gideão escuta. Olha o que ele falou. Respondeu-lhe o companheiro lá no verso 14: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão escutou isso, você sabe o que ele fez, irmão? No verso 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, a primeira coisa que ele fez foi adorar. Ele adorou. Ele tornou o arraial e falou: moçada, levantem. O Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Está feito. Aquele homem que tinha medo, paralisante, olha lá para os 150.000 que a gente está vendo aqui, ó, e fala assim: está feito. O Senhor nos entregou os midianitas. E então Deus dá uma estratégia para ele. Separa aqueles 300 homens em 3 companhias de 100 cada um. E você sabe qual é o instrumento de guerra que eles vão usar? Olha isso no verso 16.
repartiu os 300 em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas. Trombeta e cântaro vazio. Contra um exército. É isso aí, Vini, eu fiz a mesma coisa. Mas por quê? Deus queria mostrar que a guerra não era deles. Era o Senhor quem ia lutar por eles. E aí Gideão dá uma direção. Olha, vocês vão fazer, olhem para mim. Olha o líder. Ei, olhe para mim, faça como eu fizer, como eu estou fazendo, como eu estou dizendo. Olha o homem que antes falava assim, eu sou o menor. Agora vira e fala assim, não, olha para mim, bate no peito e fala, vamos. É hora da igreja se levantar e falar, vamos. Com a sabedoria, com a graça e com a vitória que o Senhor nos dá, irmãos. Deus estava ensinando Gideão que a vitória não viria pela força do braço humano, mas pela mão do Senhor. Zacarias 4:6, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Gideão faz uma declaração e ele fala, quando eu tocar a trombeta, no verso 18, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. E os homens fazem isso. No 20, assim tocaram as 3 companhias as trombetas, seguravam na mão esquerda as tochas, na mão as trombetas que tocavam e exclamaram. Aí Deus me deu essa palavra hoje cedo. E falou o seguinte, exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Mas qual foi a orientação que quando Gideão disse, ele falou para eles falarem o quê? Por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E agora lá na guerra eles falam o quê? Espada pelo Senhor e por Gideão. Não tinha espada antes, irmão. Eles tinham espada de arma? Qual que era a arma deles? Era o cântaro, a trombeta. Eu falei, alguma coisa não está fechando aqui. Cadê a espada? Pela espada do Senhor e de Gideão, mas está faltando a espada, Senhor. E aí foi que Deus agiu. A espada, irmãos, Deus usou a espada dos inimigos. E trouxe confusão no arraial e os próprios inimigos se destruíram. Olha que Deus maravilhoso. Os 300 venceram um exército de 150 mil sem uma espada. E a minha pergunta é, qual a estratégia que está faltando para que eu e você pedimos para Deus para vencer algumas guerras? Existem guerras, irmão, que você está tentando vencer sozinho, e eu também, que não é na sua força. Que você vai ter que orar, pôr o seu joelho, jejuar, como a irmã fez aqui no começo, e falar, Senhor, qual é a estratégia? Essa luta, ela é tua, Pai. Esse desafio, ele é teu, Senhor. Qual é a estratégia? E Deus vai dar a estratégia, irmãos. E Ele vai trazer a vitória. Ele vai trazer a vitória, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Para a gente fechar, então. Olha só, Gideão começou escondido num lagar, mas Deus chamou ele. Certo? Gideão estava escondido num lagar, inseguro, com muitas perguntas. Deus foi lá e chama e fala, ei, homem valente. Gideão, ele se via como menor, mas Deus já olhava o futuro dele. Gideão tinha medo, mas Deus o conduziu à obediência. Gideão precisava enfrentar Midian, mas antes ele precisou derrubar Baal. Gideão tinha 32 mil, mas Deus reduziu para 300. Gideão tinha uma estratégia improvável, mas Deus lutou por Israel. E a grande mensagem aqui não é que Gideão era forte. A grande mensagem, irmãos, é que o Deus que nos chama é forte. O Deus que nos chama é forte. Por isso a pergunta é,
Aonde que Deus está chamando você hoje? Que imagem distorcida que você tem de você mesmo, que a palavra precisa transformar? Que altar na sua vida precisa cair? Que dependência humana que Deus está reduzindo, Ele está tirando toda a dependência humana para que você somente dependa dEle? Que passo de obediência Deus está te pedindo nessa manhã? Porque o mesmo Deus que chama Gideão no lagar, Ele te chama hoje. Por isso que o título dessa mensagem é Do Lagar ao Chamado de Deus.